Meu nome é Carmela Ferraz, sou da área de circo, atuo na área cultural há 24 anos, aqui no município de Curitiba. Bom, minha trajetória teve início em Limeira, interior de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci. Eu sempre quis ser artista, desde pequenininha. Eu pedia para minha mãe, eu falava que eu queria ser cantora, que eu queria ser bailarina. Enfim, eu queria fazer alguma coisa ligada às artes. E aí, quando eu fiz 10 anos, o meu irmão mais velho, que era músico, me deu um violão. E aí foi quando tudo começou. Eu fui fazer aula de violão no Centro Cultural de Limeira. Eles ofereciam aulas gratuitas, né, para a população. E aí eu me inscrevi e fui lá fazer. Era bem difícil, porque eu ia para a escola de manhã, estava na 5ª série, e terminava o período escolar, eu nem almoçava, ia lá fazer minha aula de violão e voltava para almoçar super tarde. Então eu fiz um tempo, né, eu acho que foi mais de 6 meses que eu fiquei ali fazendo, mas eu acabei parando por essa questão de ser cansativo, né, sair da escola, correndo lá fazer, enfim. Mas enfim, eu queria continuar, eu queria fazer alguma coisa, né, ligada ao corpo, ao movimento. Foi então que eu me inscrevi na aula de jazz. Na época era super, né, moda, né? Aí eu fiz aula de jazz por um ano e adorei. Comecei a cada vez me envolver mais, me apaixonar. Aí no ano seguinte eu fiz aula de jazz e sapateado. Aí no outro ano eu fiz balé, jazz, sapateado. E assim, fazia todas as coisas da escola. Ia pra escola, às vezes fazia natação, e aí tinha todas essas aulas aí que eu fazia, né? Depois de um tempo também eu comecei a fazer aulas de teatro e ginástica olímpica. Eu amava ginástica. Na época era ginástica olímpica, hoje é ginástica artística, né? Eu queria muito aprender porque eu adorava me pendurar, eu gostava de fazer estrela, de fazer um monte de coisa, né? Abertura. Então, nem era tão boa assim, né? Eu queria aprender, né? E aí eu comecei a fazer, e daí fazia mais isso, e fazia o balé, o jazz sapateado. E cada vez me envolvendo mais, me apaixonando mais. Até que chegou um momento que eu, né, fui crescendo, me desenvolvendo, e eu percebi, assim, que eu gostava muito e que era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí eu decidi que eu ia fazer um curso de formação em dança, né? Para eu aprender, né? De formação de balé, né? Na verdade. E aí eu me inscrevi numa escola particular, né? Comecei a pagar ali pelo meu estudo. E aí começou aquele rigor, né, do balé clássico. Fazia também jazz, fazia o sapateado, tinha contemporâneo. E era assim, bem puxado, né? Ia para a escola de manhã, tarde inteira até a noite lá fazendo as aulas. Participava de festivais, participava de espetáculos e, enfim, né, era uma paixão. Até que eu terminei o 2º grau, né, e comecei a me inscrever nos vestibulares. E aí eu escolhi estudar dança e fisioterapia. E foi quando eu consegui uma vaga aqui em Curitiba, na Faculdade de Artes do Paraná, para o curso de dança, bacharelado e licenciatura. Aí eu vim para cá, né, em 1997, e iniciei esse curso. Nesse primeiro ano que eu estava aqui, eu me dediquei mais aos estudos, né, mas já no 2º ano eu já comecei a interagir mais, conheci mais artistas, né, e fui convidada para entrar num grupo de dança contemporânea que era dirigido pelo Júlio Mota, que é um bailarino que era do Balé Teatro Guaíra na época. Hoje ele é integrante do balé da Companhia G2, né, G2 Companhia de Dança, lá do Teatro Guaíra também.
E aí, o trabalho dele era teatro físico. Então, cada vez ia se abrindo um mundo diferente para mim e cada vez eu me apaixonava mais, né? E nesse grupo a gente dançava, fazia dança contemporânea, já tinha uma linguagem diferente do balé, né? A gente já trazia mais o drama, né, para os movimentos. E era bem intenso, bem forte, assim. E aí eu fiquei por 2 anos trabalhando com o Júlio Mota e com todo o grupo, né? E a gente desenvolveu um espetáculo, nos apresentamos, né? Foi bem importante, assim, esse momento. Eu conheci também muitos artistas da cidade, eu era nova aqui, né? Da dança. E comecei a trabalhar, né? Com outros artistas, com outros diretores, né? E fui me desenvolvendo, né? Como artista. Depois que o grupo foi se desfazendo, né? No 3º ano, como eu fazia faculdade e precisava trabalhar, enfim, né, tava nessa busca, eu fiz uma audição para trabalhar no elenco da Turma da Mônica, que na época tinha um shopping, né, que tem hoje o Shopping Estação, e lá dentro tinha o Parque da Mônica. E aí eles precisavam de um elenco com os personagens para interagir com as crianças, para fazer pequenos shows. E, enfim, eu entrei, né, para esse elenco e foi muito incrível, porque o trabalho era, você tinha que falar com a voz do personagem, então tinha que fazer esse estudo de voz, você tinha que dançar, né, e você tinha que interpretar, mas manipulando a cabeça, né, era uma cabeça grande, assim. A minha cabeça era da Magali, na época. Então foi um trabalho bem incrível e cada vez mais eu entrava nesse mundo de misturar as linguagens, né? Era dança com música, dança com teatro, enfim. E aí eu fiquei ali, trabalhei quase 2 anos também, até que o trabalho acabou porque eles tiveram que fechar na época, enfim. E eu me formei em 2000, né? Aí depois que eu me formei eu comecei a me dedicar mais à parte de arte e educação. E aí eu trabalhava nas escolas, trabalhava com grupos de teatro, dava aula de expressão corporal, expressão vocal. Também na época da faculdade, quando eu vim morar aqui, eu comecei a estudar canto. Então eu fui aprendendo assim, uma pequena iniciação ao canto, né? E também tinha contato com fonoaudióloga. Então, quando eu trabalhava com grupos de teatro, eu conseguia levar todo esse conhecimento para uma aula de expressão corporal, né? Trazia a voz no meio de uma aula de corpo. Então era bem bacana, assim, eu gostava muito de fazer e assim, o resultado que a gente tinha com os atores era fantástico, né? Então fiquei um tempo trabalhando assim como professora de balé, né, também. E até que eu me inscrevi para trabalhar num projeto do governo do Paraná chamado FERA. E nesse projeto a gente viajava pelas cidades do interior do Paraná e realizando, né, interferências, pequenos espetáculos, interagindo com os alunos que se inscreviam, né, e passavam uma semana ali alojados, estudando arte, todos os tipos de arte, né, que tinham. E aí nesse grande grupo, né, de artistas que trabalhavam, né, nesse elenco, tinha músicos, tinha bailarinos, tinha mágico, malabarista, trapezista, né, acróbatas, atores. Então eu comecei a interagir muito com essas pessoas e com essa mistura de linguagens, né? E isso me encantava muito, sempre me encantou muito. E aí uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E foi me despertando o desejo,
era estudar as acrobacias aéreas nos aparelhos circenses. E daí na época tinham dois acróbatas que trabalhavam, né, nesse projeto, e eu resolvi experimentar, né, fazer essa aula para ver se eu gostava, como é que era. E aí eu fui, né, comecei com o Luiz Borges lá na Federal, ali na Praça Santos Andrade. Na época era dentro do teatro do Teune, que ficavam pendurados os tecidos, e eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu subi, falei, gente, parece que eu estava na minha casa, assim. Foi uma coisa muito maravilhosa e que eu levo comigo até hoje, assim. É muita paixão mesmo. E aí, pronto, né? Eu queria fazer todo dia, então eu fazia balé e fazia tecido acrobático. Tudo que eu aprendia fazendo balé, eu conseguia levar para o tecido acrobático, e aquilo me encantava cada vez mais, né? Eu ia ficando, né? E nunca mais parei de fazer, desde aquela época. Então já fazem mais de 10 anos que eu pratico, me apresento e faço acrobacias aéreas, ou balé aéreo, né? Porque a minha ideia é sempre levar para os aéreos coreografias, movimentos, enfim. E aí eu fiquei um tempo fazendo, né? Acho que foram uns 2 anos, agora não me lembro muito bem. E em 2007 eu tive minha primeira gravidez. Nessa primeira gravidez eu não sabia nada, não sabia como que ia ser, e o médico me aconselhou não fazer acrobacias. E eu fui super obediente, dei uma pausa, né, mesmo, tanto na dança quanto nas acrobacias, e fui fazer algo mais calmo, yoga, né, não deixei de me movimentar. E aí o trabalho que eu consegui fazer na época, que foi bem importante também, foi na Escola de Música e Belas Artes. Eu trabalhava como modelo, posava para os estudantes de pintura, escultura, nas aulas de anatomia, nas aulas de gravura, pintura, escultura. Então foi um período bem gratificante, né? Onde eu pude ficar bem tranquila, continuar me movendo, né? Mas pude ficar bem tranquila, sem fazer acrobacia, com muita vontade, né? Mas e aí depois que meu filho nasceu, enfim, eu comecei a desenvolver os meus próprios projetos. Né? Eu descobri que eu poderia fazer isso, que eu poderia criar, e que isso, de certa forma, ia me proporcionar, ia trazer algo novo. Eu nem sabia o que ia dar, né, na verdade. Sobre o que a gente aprende, né, com as formações, eu acho que as formações são a nossa vida, né? Mas assim, o que eu mais aprendi, assim, a meu respeito, né, que eu gostava mesmo, eu comecei estudando uma técnica e depois no fim eu entendi que eu gostava de misturar todas elas e criar coisas novas, né? Então isso foi algo que eu aprendi, né, que eu não buscava e, né, me apresentou. E outra coisa também que o meu trabalho me trouxe, né, que eu aprendi, é que nós como artistas, nós temos que atender todo o público, né? Mas tem aquele público que não tem, a arte não chega, ou chega pouco até onde ele mora. Então eu acho que a gente tem que ir nesses lugares, porque quando a gente chega nesses lugares, essas pessoas se transformam, a gente leva movimento para eles, alegria, além de plantar um monte de sementinha lá, né? Então não importa se a pessoa vai ser artista, o que ela vai fazer da vida, algo ela vai tirar, né, daquele momento, aquele contato que ela teve com o artista, né? Então esse é um aprendizado, assim, que vou levar para minha vida e tô levando para os meus projetos também. Tudo me inspira, né? Eu me inspiro com uma música, eu me inspiro vendo os meus filhos, né, se movimentando, falando, cantando, pedindo coisas, né?
Então, às vezes a gente quer fazer não sabe o que quer fazer na arte, daí o filho faz uma pergunta, daí você já, nossa, que legal, posso fazer isso. Daí você vai contribuir para muita criança, né? Não só para a tua que está em casa, né? Eu me inspiro com filmes, eu me inspiro com espetáculos da cidade. Eu me inspiro quando estou andando na rua, vendo as arquiteturas que a gente tem nessa cidade, em qualquer outra cidade. Eu me inspiro no silêncio. Eu me inspiro o tempo todo. Que é possível me inspirar, assim. Eu me alegro muito, assim, com o meu trabalho. Sou muito feliz com o que eu faço. As obras, né, que eu fiz, eu comecei a desenvolver em 2011. Eu criei o meu primeiro espetáculo chamado Corpo Urbano. Ele foi contemplado pelo edital do Corrente Cultural e a estreia dele foi na Virada Cultural. Foi muito, muito importante, porque eu e o grupo, né, a equipe, nós privilegiamos cinco praças da cidade, né, algumas praças centrais e outras praças bem longe, né, bem que essa ideia, essa semente plantando, né, de ir onde a arte não consegue chegar muito, né, onde as pessoas têm mais acesso à arte pela TV, por exemplo. E era muito bacana, porque a gente montava uma estrutura no meio da praça e pendurava os tecidos ali. A estrutura, essa estrutura a princípio era para os tecidos, mas daí ela já era uma interferência, né? Porque só a montagem dela já é um espetáculo. Aí depois pendura o tecido, depois vem os artistas, né? Enfim. Então foi um projeto bem bacana, assim, que eu fiz em parceria com a RZ Luz e também em parceria com um bailarino amigo meu. Depois do Corpo Urbano, eu fiz um outro projeto chamado Planetário Cultural, que ele também entrou no edital Corrente Cultural, né, da Fundação Cultural. E nós fizemos também numa praça, só que daí era um dia só. E nós montamos um inflável em forma de garrafa, numa parceria com o Vila Auer Cultural. Eles já tinham esse inflável de um outro projeto, então a gente montou, e dentro desse inflável a gente fez um ambiente que contava a história do universo. E aí nós criamos um áudio junto com uma musicista, que é parceira minha até hoje, a Liliana Carrodo. E aí, então tinha toda a história, né, do universo, desde o Big Bang até, né, os dias atuais. E aí, quem contava essa história era um boneco, né, que a gente criou, né, os artistas de boneco, que fazem boneco, né, os bonequeiros fizeram, né. Ele tinha uma cabeça, né, de professor, tipo, imitando o Einstein, assim, é bem bonito. E o corpo dele era metade só encaixado, assim, na atriz que interpretava, e o restante ela vestia. Então era metade ela, metade ele, assim. Era bem bacana. E aí as crianças entravam, tinham várias sessões, né, de 20 minutos, e entrava 15 crianças, saía, dava um tempinho, 15 crianças, o dia inteiro, assim. Foi muito especial de fazer, né. Depois do Planetário Cultural, o próximo projeto que eu fiz foi Todos os Cantos do Mundo, em parceria com a Seconello Escola de Dança. Um projeto onde a gente falava das etnias dentro de um espetáculo, que é um espetáculo que ele contava um pouquinho da história de cada povo, né? Ele até era meio didático, assim. E nesse espetáculo a gente levava as escolas para o teatro. E depois eu fiz o Circo Urbano, que foi meu primeiro espetáculo e projeto no mecenato. Desse espetáculo, a minha ideia era dar continuidade ao corpo urbano, só que colocar mais aéreos, trazer o circo mesmo para o palco. E aí eu acho que
eu comecei a me envolver com o circo de vez, né? Depois desse espetáculo. Ele foi realizado no Vila Auer Cultural e uma das partes importantes desse projeto é que parte do dinheiro do projeto era para o transporte que fazer o translado de ida e volta dos alunos até o teatro. Então a gente conseguiu contemplar muitos alunos, foi bem incrível. Aí depois do circo urbano, eu consegui realizar um projeto pela Lei Rouanet chamado Circo na Escola, né? Nós fizemos 2 turnês pelo oeste de Santa Catarina e agora a gente está recomeçando, né, iniciando a 3ª turnê, dando continuidade ao Circo na Escola, que é um projeto que agora ele vai pelo interior do Paraná prestigiar aqui as nossas crianças dentro da escola. Vamos lá. Então, as minhas principais experiências, né, como produtora cultural, acredito que são esses espetáculos que eu fiz, né, que eu acabei de citar. E aí, tem muitos espetáculos que eu fiz, né, com outros diretores. Tem um espetáculo que eu tenho muito carinho, que eu fiz com o Valério Fest, que é um diretor lá da Itália, e eles vieram para cá e eles fizeram um Natal. Então eu e mais, acho que 5 acróbatas, a gente voava, assim, pelos cabos de aço na Rua 15. Esse é uma produção bem importante, que eu me lembro e tenho muito prazer de contar, né? Um outro projeto que eu gostei muito de participar foi o ADCordes, que ele é um projeto em comemoração ao aniversário do Hospital Pequeno Príncipe. Então foi realizado um espetáculo dentro do Teatro Guaíra e daí tinham vários tipos de música, tinha samba, tinha jazz, e aí eu fiz uma coreografia no tecido acrobático, embalada pelo jazz, ao vivo. Foi bem incrível também participar desse evento, e a direção era da Ana Rosa Teza. A pandemia, ela foi um período que a gente parou, né? Nós artistas, não podia ter contato, né? Não podia fazer nada presencial. Então, foi um período que todos nós tivemos que nos reinventar, né? Eu tinha um projeto que estava na Lei Rouanet e eu precisava fazer a captação. Então, como eu estava em casa, né, e a gente não podia sair, eu peguei e comecei a fazer... comecei a tentar captar o meu projeto, me inscrevi num curso, enfim... Essa foi uma parte, né, da pandemia para mim. Outra coisa, assim, paralelo a isso, né, foi o que eu voltei a atuar como professora de Pilates, né? Eu já tinha feito o curso, mas tinha engavetado. Aí eu comecei a fazer... tive o prazer, né, a oportunidade de atender 2 alunas online. E comecei a gostar da coisa de novo, comecei a, né, interagir com aquilo. E aí eu resolvi também fazer um curso de imersão, né, para aprender mais, me aprofundar mais com o Pilates. Eu acho que as mudanças, né, que aconteceram foi que a gente teve que fazer tudo online, né? Todos os projetos eram vídeo, a gente tinha que criar vídeo e editar vídeo. Então, tudo isso para mim era muito novo e ainda é muito novo, né? Eu não entendo muito, né? A gente vai aprendendo, né? E daí o universo online foi abrindo para todo mundo, né? E para nós também, artistas. Então, eu consegui contemplar alguns
alguns projetos, né, de vídeo. Eu participei do Prêmio Funarte, fui contemplada. E então, assim, foi um período que, né, teve uma fase complicada, mas teve uma fase também que tirou a gente ali, né, daquela rotina, e a gente começou a se abrir para algo novo, né? Eu acredito que quando acabar a pandemia mesmo, eu deva seguir com os meus projetos, né? Com esse que eu estou iniciando e com outros mais. Eu pretendo trazer novidades, né, para a cidade, pensando em festivais abertos, né? Tudo mais ao ar livre do que fechado, né? Enfim, fazer a população voltar a interagir, né? E seguir, né, com a nossa arte, né? Que a gente fazer o que a gente tem de melhor, continuar interagindo com o público e levando o melhor que a gente puder.